Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A prefeitura de Beira Rio, normalmente tranquila e empoeirada, vibrava com uma excitação particular naquela noite. Os habitantes da cidade se reuniram para o evento mais esperado do ano, a grande competição de talentos, um evento anual onde cantores, dançarinos e músicos sonhavam em ser descobertos e aclamados. Holofotes iluminavam o palco com um brilho dourado e nos bastidores, os competidores ajustavam seus figurinos brilhantes, penteados impecáveis e acessórios extravagantes. Entre eles estava uma jovem discreta, Elisa Martim, 17 anos, figura frágil, olhos escuros cheios de gentileza e um vestido simples e antigo, passado de geração em geração. Ao contrário das outras candidatas, ela não tinha família para aplaudi-la na multidão, nem amigos para lhe desejarem sorte. Ela viera sozinha, munida apenas de seu inário e de uma coragem frágil. Mas nos bastidores logo começaram a surgir boatos. Olhe para ela, com seu vestido antiquado. Ela parece uma mendiga. Pobre garota. Ela com certeza vai nos fazer perder tempo. Esses apelidos cruéis se espalharam como fogo. Até mesmo alguns espectadores, ao verem Elisa entrar timidamente no palco, se referiam a ela assim rindo. Pobrezinha. Essa palavra se tornou seu rótulo, como se todo o seu ser pudesse ser resumido nessa aparente falta de recursos. No entanto, por trás de seus olhos tímidos, escondia-se uma força insuspeita. Pois Elisa não viera simplesmente para participar, ela carregava na voz a história de suas provações, seus sonhos despedaçados, mas também uma luz interior que ninguém poderia apagar. Naquela noite, sob os olhares de escárnio e condescendência, ninguém suspeitou que um desconhecido, sentado em algum lugar nas sombras da sala, mudaria para sempre o destino da pobre menina. As cortinas vermelhas do grande salão tremiam levemente, sacudidas pela passagem constante de candidatas. Cada concorrente parecia brilhar, algumas vestidas com lantejoulas brilhantes, outras acompanhadas por famílias inteiras que as apoiavam com gritos e incentivos. Os bastidores fervilhavam de entusiasmo, orgulho e nervosismo. No meio deste tumulto, Elisa Martim caminhava sozinha, agarrada ao seu velho caderno de couro, desgastado pelo tempo. De vez em quando, olhava ao redor, hesitante, observando os outros participantes que pareciam pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Não tinha maquiador, cabeleireiro ou traje extravagante. Apenas um vestido simples costurado há muito tempo por sua mãe, que ela escolhera para usar como uma lembrança preciosa. Mas o que para ela representava uma herança sentimental rapidamente se tornou motivo de chacota para os outros. Você a viu? Uma adolescente com cabelo tingido de rosa sussurrou para sua amiga. Parece algo saído de um conto antigo, sem a magia. Meu Deus, olha o vestido dela. Zombou outro. Parece que ela está vasculhando um sótão. Logo os sussurros se transformaram em risadas silenciosas, mas dolorosas. Um garoto, vestido como uma estrela pop, disse ironicamente: abram caminho, lá vem a pobre menina. O apelido se espalhou imediatamente, carregado pelos ecos dos bastidores como uma mancha de tinta se espalhando por uma folha de papel em branco. Todos pareciam achar natural chamar Elisa assim, como se ela não passasse de uma caricatura feita para divertir os outros. Elisa, olhando para o chão, fingiu não ouvir. Seus dedos tremiam sobre o caderno, mas ela se forçou a manter uma postura digna. Há muito tempo aprenderá a engolir humilhações em silêncio. No entanto, naquela noite, naquele lugar onde esperava finalmente provar seu valor, as palavras doeram mais do que nunca. Ela respirou fundo. Em sua mente repetiu para si mesma: eu não sou o que dizem. Eu não sou a pobrezinha. Hoje à noite vou mostrar isso a eles. De repente a apresentadora apareceu nos bastidores, com um sorriso radiante estampado no rosto. Ela anunciou em voz clara: próxima candidata, Elisa Martim. O coração de Elisa disparou. Suas pernas estavam pesadas, mas ela continuou, movida por uma força interior que ainda não suspeitava. Atrás dela, os sussurros continuavam. E isso vai ser engraçado. Espero que ela não quebre nossas orelhas. Sem responder, Elisa colocou a mão nas cortinas de veludo. Atrás delas, uma grande plateia a aguardava, sem saber que ela estava prestes a descobrir uma verdade que ninguém havia imaginado. As cortinas vermelhas se abriram lentamente, revelando Elisa sob a luz forte dos holofotes. O cômodo vasto e lotado de repente pareceu sufocante. Ela semicerrou os olhos ligeiramente, ofuscada pela claridade repentina, e então agarrou o caderno como se fosse sua última defesa. À sua frente, centenas de rostos anônimos a encaravam.
Alguns sorriam educadamente, outros já demonstravam dúvidas. Nas primeiras filas, um grupo de jovens ria baixinho, cobrindo a boca com as mãos. Mais adiante, alguns espectadores murmuravam, apontando para o vestido surrado dela. É ela, a pobre menina. Agora eles realmente deixam qualquer um entrar. Cada palavra, cada sorriso de escárnio, atingiu Elisa como uma flecha invisível. Ela sentiu as bochechas corarem, a respiração ofegante. Seus instintos gritavam para que ela fugisse, voltasse para trás das cortinas e escapasse daquela tortura. Mas suas pernas permaneceram presas ao palco. O apresentador, ainda sorrindo, anunciou com voz vibrante. Aqui está Elisa Martim, que apresentará uma música sua. Um silêncio imediato se instalou na sala. Não era o silêncio da expectativa animada, mas sim o de uma multidão pronta para se decepcionar. Havia uma estranha tensão no ar, uma mistura de indiferença e curiosidade zombeteira. Elisa respirou fundo. Seus dedos trêmulos abriram o caderno e ela olhou para as palavras que havia escrito à luz de uma pequena luminária, nas noites em que a solidão a pesava demais. Era a sua verdade, a sua história. Ela finalmente levantou a cabeça. Seus olhos, a princípio evasivos, encontraram alguns olhares incrédulos. Uma mulher na terceira fileira ergueu as sobrancelhas como se dissesse: o que ela está fazendo aqui? Um homem ao fundo cruzou os braços, cético. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos ouvissem. Mas ela se lembrou das palavras de sua mãe gravadas em sua memória. Quando você canta, Elisa, você não está mais sozinha. Você leva sua alma para o coração de quem te ouve. Então, com uma voz suave, mas firme, ela lançou as primeiras notas. Sua voz, pura e clara, vibrou pela sala como uma onda inesperada. Não era uma voz treinada por professores prestigiados, nem moldada pela técnica, mas uma voz verdadeira, habitada por pura emoção. A plateia, surpresa, parou de sussurrar. As risadas cessaram imediatamente. Cada palavra parecia vir da alma de Elisa, envolta em dor e ternura. Até os jurados, que esperavam uma apresentação constrangedora, se endireitaram ligeiramente em seus assentos. No fundo da sala, um homem elegante, que permanecerá nas sombras, inclinou a cabeça, intrigado. Estreitou os olhos enquanto fitava a jovem que todos chamavam de a pobrezinha, mas cuja voz acabará de romper aquela máscara humilhante. A música mal havia começado, mas algo já estava mudando. À medida que Elisa cantava, sua voz se tornava mais forte. O que começara timidamente, quase como um sussurro frágil, transformou-se em um fluxo poderoso, carregado de emoção. Cada nota vibrava no ar como uma confissão íntima. Podia-se sentir em sua melodia as cicatrizes da humilhação, mas também a luz de uma alma que se recusava a se curvar. O silêncio na sala não era mais de ceticismo, mas de admiração. A plateia, que havia zombado dele alguns minutos antes, agora estava atenta a cada palavra. Até mesmo as risadas abafadas vindas dos bastidores haviam cessado, substituídas por um silêncio pesado, no qual todos se viram ouvindo atentamente. A letra da música falava de solidão, de sonhos que pareciam grandes demais para uma vida pequena demais e de uma força interior que, apesar de tudo, se recusava a desaparecer. Alguns na plateia sentiram os olhos lacrimejarem. Uma senhora idosa apertou a mão do neto e se emocionou. Um casal na primeira fila trocou um olhar preocupado, como se a música despertasse neles feridas esquecidas. Mesmo os juízes, normalmente impassíveis, não conseguiram esconder a surpresa. Um deles tamborilou as pontas dos dedos na mesa, inconscientemente acompanhando o ritmo. Outro, de braços cruzados, franziu a testa não em desprezo, mas em concentração. No fundo da sala, o homem misterioso que o observava se endireitou. Seu rosto se suavizou. Onde outros viam um simples candidato que surgira do nada, ele via um diamante bruto, uma voz única capaz de transcender barreiras sociais. Durante aqueles minutos suspensos, Elisa esqueceu os desdém, os apelidos humilhantes e a solidão que a oprimiam. No palco, ela não era mais a pobrezinha, mas uma artista completa e radiante, cuja verdade tocava todos os corações presentes. Quando a última nota subiu e desceu suavemente como uma pena, a sala inteira ficou paralisada. Um silêncio profundo, quase sagrado, preencheu o ar. Então, timidamente, aplausos irromperam. Primeiro algumas mãos, depois outras, até que a ovação cresceu e sacudiu a sala. Elisa olhou para baixo, ofegante, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Suas mãos ainda tremiam, mas desta vez não era de medo, era o despertar de uma nova esperança. Nos bastidores, alguns dos concorrentes que a haviam ridicularizado se entreolharam, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, entenderam que haviam subestimado o poder de alguém que não tinha nada, mas possuía tudo na voz. E lá no fundo, ainda nas sombras, o homem elegante sorria discretamente.
Ele sabia que aquele momento era apenas o começo. Os aplausos ainda ecoavam pelo grande salão quando as cortinas começaram a se fechar lentamente. Elisa, com os olhos marejados de lágrimas, apertou o caderno contra o peito. Não conseguia compreender o que acabará de acontecer. Durante toda a vida, ela fora reduzida a este apelido doloroso, a pobre menina, mas, naquele preciso momento, ela sentiu que algo havia mudado. Mas em meio à ovação, um movimento inesperado chamou a atenção de todos. Na última fileira, um homem levantou-se lentamente. Sua silhueta se destacava elegantemente, um terno escuro perfeitamente cortado, uma postura ereta, o porte confiante de quem está acostumado a chamar a atenção. Seus olhos brilhavam com uma expressão séria, quase severa, mas tingida de admiração. A plateia, intrigada, começou a murmurar. Quem é ele? O porquê ele está se levantando? O homem caminhou calmamente pelo corredor central, seus passos ecoando na sala agora silenciosa. Parou no meio, ergueu ligeiramente a mão para silenciar os últimos aplausos e falou com uma voz profunda, clara e perfeitamente compassada. Antes eu ouvia as pessoas chamando-a de pobre menina. Um arrepio percorreu a plateia. Os espectadores olharam para baixo, envergonhados. Os competidores nas coxias trocaram olhares nervosos. Elisa, ainda no palco, sentiu o coração disparar. Ela tinha ouvido. O homem continuou enfatizando cada palavra. Mas deixe-me dizer uma coisa, esta noite vi o mais rico dos artistas. Rico em talento, rico em emoção, rico em verdade. Um silêncio impressionante tomou conta da sala. Ninguém ousou interromper. O homem continuou com o olhar fixo em Elisa. Vocês enfeitaram suas vozes com glitter e suas fantasias com strass, mas ela não tinha nada, exceto uma voz capaz de nos comover. E isso é tudo o que importa. Então, nunca mais a chamem de a pobrezinha. Porque de agora em diante, ela é a estrela desta noite. Aplausos estrondosos irromperam. Mas desta vez, não foi por educação ou surpresa, foi uma ovação sincera, nascida do reconhecimento de que o homem acabará de colocar em palavras o que todos sentiam. Mas não ousavam admitir. Elisa, paralisada no palco, sentiu as lágrimas rolarem livremente. O que nenhuma força dentro dela fora capaz de fazer, uma estranha acabará de realizar. Quebrar a corrente daquele apelido humilhante e revelar seu verdadeiro valor ao mundo. Nos bastidores, os competidores estavam em silêncio, com os rostos contorcidos por uma mistura de inveja e vergonha. Quanto aos jurados, entreolharam-se. Será que aquele homem sozinho havia mudado o rumo da competição? E no tumulto dos aplausos, apenas um pensamento passou pela cabeça de Elisa. Quem é esse homem? E por que ele me defendeu com tanta veemência? À medida que os aplausos diminuíam gradualmente, o homem que havia se levantado deu mais alguns passos em direção ao palco. Sua aparência imponente contrastava com a frágil simplicidade de Elisa. Todos os olhares na sala estavam voltados para ele. Até os jurados pareciam hesitantes em falar, como se a presença daquele estranho os dominasse. Elisa, ainda imóvel sob os holofotes, sentiu o coração bater tão forte que pensou que fosse explodir. Não entendia por que aquele homem, que ela nunca vira, falará com tanta convicção em seu nome. Chegando perto do palco, ele se virou para o júri e declarou com voz firme: Senhoras e senhores, acredito que não se pode tratar esta candidata como qualquer outra. A voz dela não é apenas um talento, é um domingo. E esse dom merece ser ouvido além desta sala. Os murmúrios recomeçaram na plateia. A curiosidade crescia. Quem era ele para ousar falar com tanta confiança? Um dos juízes, um homem corpulento de óculos, falou, visivelmente incomodado com a intrusão. Senhor, com todo respeito, esta competição tem suas regras. O julgamento é feito no final, não no meio da apresentação. Um leve sorriso cruzou o rosto do homem. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um pequeno cartão simples que entregou ao juiz. O juiz leu rapidamente, e seu rosto empalideceu imediatamente. Ele olhou para cima incrédulo e gaguejou. Você é. O silêncio voltou a reinar na sala, quase elétrico. O homem continuou, num tom calmo, mas solene. Sou Adrian Blackwood, produtor e diretor criativo da Silver Note Records. O nome foi um sucesso. Várias pessoas na plateia soltaram suspiros. A Silver Note Records era uma das gravadoras mais prestigiadas do país, conhecida por impulsionar a carreira de vários artistas mundialmente famosos. Elisa, por sua vez, ficou sem palavras. Adrian Blackwood, o nome que ela vira tantas vezes em capas de álbuns, na televisão, em artigos. Como estava aquele homem influente, que poderia estar em qualquer lugar naquela noite, ali em Riverside e acima de tudo? Por que ele a estava defendendo? A Adrian voltou a encará-la.
Seus olhos pareciam ler profundamente sua alma. Então ele disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: não acredito no acaso. Esta noite vim como simples espectador, mas saio com uma certeza: vocês têm dentro de si uma luz que merece brilhar pelo mundo. Um tremor percorreu a sala. Aqueles que haviam rido antes baixaram a cabeça envergonhados. Os juízes, pegos de surpresa, não sabiam mais como reagir. E Elisa, comovida além das palavras, sentiu que seu destino acabará de tomar um rumo que ela jamais ousaria imaginar. Naquela noite, a pobrezinha não era mais alvo de ridículo. Ela havia se tornado a descoberta de um dos maiores produtores do país. Um alvoroço percorreu a sala após o nome de Adrian Blackwood. Os espectadores cochichavam freneticamente entre si, alguns já sacando os celulares em busca de informações, outros filmando discretamente a cena. A competição, que deveria ser um simples evento local, acabava de ganhar uma dimensão inesperada. Nos bastidores, as concorrentes estavam atordoadas. Aquelas que haviam zombado de Elisa alguns minutos antes mordiam os lábios. A adolescente de cabelos rosados sussurrou para a amiga: você percebeu? É ele, o produtor do Silver Note. E ele está interessado nela? Respondeu o outro com a voz cheia de ciúmes. Um jovem guitarrista, seguro de si diante da entrada de Elisa, disse, cerrando os punhos: isso não pode estar certo. Era para ele ter me notado, não aquela garota do vestido velho. Frustração e ressentimento eram evidentes em muitos rostos, porque no mundo do entretenimento todos sonhavam em ser descobertos por um homem como Adrian Blackwood. Mas naquela noite era a pobre garota, aquela que todos desprezavam, que havia chamado sua atenção. Enquanto isso, na plateia, a ovação recomeçou. Pessoas que antes riam dela agora se levantavam para aplaudir, tentando se redimir com uma repentina explosão de entusiasmo. Alguns sussurravam: estávamos errados, essa garota é incrível. E se Adrian Blackwood acredita nela, então ela deve ser realmente excepcional. No palco, Elisa ficou paralisada, incapaz de compreender a magnitude do que se desenrolava. Seu coração batia forte, suas mãos ainda tremiam, mas em seus olhos brilhava uma nova luz, esperança. Adrian, ainda de pé, levantou a mão levemente para silenciar os aplausos. Então dirigiu-se a ela diretamente com uma voz profunda, mas gentil. Elisa Martin, sua voz não pertence mais apenas a esta sala. Ela precisa ser ouvida muito além. Gostaria de me encontrar com você depois desta competição para discutir seu futuro. A multidão explodiu novamente, dessa vez em uma mistura de gritos entusiasmados e assobios de admiração. Os jurados, surpresos, trocaram olhares nervosos. Sabiam que, independentemente do que escrevessem em seus cartões, a opinião deles teria pouco peso em comparação com a de um produtor de renome mundial. Sua autoridade acabará de ser eclipsada por uma única declaração. Nos bastidores, alguns dos concorrentes começavam a chorar de raiva, outros a sussurrar que desistiriam da competição. Mas uma coisa os impressionou: Adrian Blackwood não apenas notara Elisa, como a defenderá com uma paixão que sugeria que ele via nela muito mais do que apenas talento. Elisa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, quase sussurrou para si mesma, mas o microfone captou suas palavras. Eu não acredito. Adrian respondeu-lhe simplesmente com um sorriso discreto. Acredite, isto é só o começo. Quando Elisa saiu do palco, suas pernas tremiam como se não pudessem mais sustentá-la. Ela se sentia leve e oprimida pelo peso do que acabará de acontecer. Os aplausos ainda ecoavam atrás dela, mas ao entrar nos bastidores, uma atmosfera diferente a aguardava, fria, pesada, repleta de olhares ardentes. Todos os competidores estavam virados para ela. Olhares duros, invejosos, às vezes odiosos, pousavam sobre sua figura frágil. Aqueles que algumas horas antes haviam rido e a chamado de coitada, agora pareciam incapazes de encará-la. Mas o silêncio deles não era de respeito. Era uma mistura amarga de ciúme e incompreensão. A garota de cabelo rosa, que havia zombado dela abertamente, disse amargamente: então, ouvi dizer que você é a estrela agora? Outro, o pretensioso guitarrista, agarrou seu instrumento com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos e acrescentou: você realmente acha que merece isso? Você não trabalhou com treinadores, não tem técnica, nada, só uma voz crua. E isso bastaria? Elisa sentiu o coração apertar. Por um momento quis se desculpar, como se tivesse que justificar o fato de Adrian Blackwood tê-la notado. Mas algo dentro dela havia mudado desde que ouvira as palavras dele em público. Respirou fundo e pela primeira vez ousou responder: não acho que mereça mais do que você, mas acho que esta noite conquistei meu lugar. Um silêncio gélido seguiu suas palavras.
Os competidores trocaram olhares, alguns chocados com sua audácia, outros ainda mais perturbados. Então, de repente, um jovem violinista tímido, que até então permanecerá nas sombras, aproximou-se gentilmente de Elisa e sussurrou-lhe: "Sua música me emocionou. Obrigado." Elisa piscou, surpresa. Um sorriso genuíno surgiu em seus lábios. Era apenas uma voz entre muitas, mas naquela selva de ciúmes, esse apoio tinha a força de um raio de luz. Ao mesmo tempo, um organizador correu para os bastidores. Seu olhar percorreu os competidores antes de se fixar em Elisa. Sem fôlego, ele anunciou: "Adrian Blackwood gostaria de vê-lo imediatamente após o término da competição. Você é esperado." Um murmúrio percorreu os bastidores. Alguns reviraram os olhos, outros suspiraram de frustração. Mas todos sabiam que uma nova fronteira havia sido cruzada. Elisa não era mais apenas uma participante, ela já havia se tornado o escolhido. Elisa sentiu as mãos tremerem novamente. Sua vida tinha acabado de tomar um rumo que ela jamais ousara sonhar. O grande dia da competição chegou. Desde o amanhecer, o teatro municipal fervilhava de entusiasmo. Organizadores atarefados, técnicos ajustando as luzes e as candidatas desfilando maquiadas, penteadas e com vestidos que pareciam saídos de um sonho. Clara chegou com seu passo leve e seu eterno sorriso tímido. Seu vestido, presenteado pelo desconhecido, havia sido cuidadosamente preparado no dia anterior. Quando entrou no provador, todos os olhares se voltaram para ela. Um silêncio incrédulo pairou sobre o ambiente. Esta é a Clara", sussurrou um dos competidores. "Impossível", outro respirou ciumento. Seu vestido, de um azul profundo, parecia ter sido costurado só para ela. Seu porte agora confiante contrastava com a imagem frágil e tímida que eles conheciam. Mesmo aqueles que a apelidaram de a pobrezinha não ousaram rir naquele dia. As provas começaram. As candidatas tiveram que primeiro desfilar diante do júri e, em seguida, responder a perguntas de conhecimentos gerais. Clara deu um passo à frente com o coração disparado. Ao dar os primeiros passos no palco, os holofotes a iluminaram como se a aguardassem. Seus gestos simples, mas cheios de sinceridade, cativaram a plateia. Ela não tentava imitar os outros, ela brilhava através de sua diferença. Depois veio o teste de perguntas. Uma delas, mais difícil, foi: "E Clara, o que você acha que define a verdadeira beleza?" Ela respirou fundo, pensou em suas longas noites de dúvida, naquele estranho misterioso que a havia encorajado. Então, com uma voz clara, respondeu: "A verdadeira beleza não está no que você veste, mas no que você irradia. É a capacidade de permanecer você mesmo, apesar do julgamento dos outros, e de continuar sorrindo mesmo quando tudo parece perdido." O júri permaneceu em silêncio por um momento, tocado pela sinceridade de suas palavras. Então, o público explodiu em aplausos. Clara, por sua vez, não conseguia ver a multidão. Seus olhos perscrutavam a multidão em busca de um rosto, o do homem que mudará seu destino. E ao longe, sentada discretamente na última fileira, um olhar benevolente a seguia nas sombras. Após todos os julgamentos, o teatro mergulhou em um silêncio pesado. A plateia prendeu a respiração, enquanto os candidatos aguardavam nervosamente o veredito. Clara, ainda emocionada com sua performance e os aplausos calorosos do público, agarrou seu caderno e respirou fundo. O apresentador subiu ao palco, o microfone na mão. "Senhoras e senhores, o momento tão esperado chegou. Os jurados deliberaram, e o vencedor do Great Riverside Talent Show é..." Um murmúrio percorreu a sala. Clara sentiu o coração disparar. Tentou acalmar a respiração, mas cada batida parecia ressoar por todo o seu corpo. "Elisa Martin." Aplausos estrondosos irromperam. A plateia se levantou, aplaudindo a jovem que tanto desprezavam. Os competidores, alguns incrédulos, outros invejosos, entreolharam-se, incapazes de esconder o espanto. Clara, com lágrimas nos olhos, subiu ao palco. Cada passo parecia leve como uma pluma, mas carregado de toda a emoção dos últimos dias. Ela sorriu timidamente para os jurados, depois para o público, antes de voltar o olhar para o homem misterioso sentado no fundo da sala. Ele se levantou lentamente com um leve sorriso nos lábios. Adrian Blackwood caminhou em direção ao palco e disse: "Esta noite você viu uma jovem que saiu das sombras para a luz. Elisa, você não é mais a pobrezinha. Você é uma estrela. E eu gostaria de lhe oferecer a chance de compartilhar sua voz com o mundo." O público, cativado por suas palavras, explodiu em aplausos novamente. Alguns tentaram filmar o momento, mas todos sabiam que estavam testemunhando algo único. Clara, ainda tremendo, estendeu a mão para Adrian. Obrigado por tudo."
Não, você fez todo o trabalho. Eu só estou ajudando você a brilhar. Ele respondeu calmamente. Naquela noite, tudo mudou. As zombarias e os apelidos humilhantes eram coisa do passado. Elisa não só vencera a competição, como também conquistar o respeito e a admiração de todos aqueles que a subestimaram. E na plateia, alguns sussurravam. Eu nunca teria acreditado. Essa garota, ela é incrível. Mas para Clara, isso era apenas o começo. Graças a Adrian Blackwood e sua coragem, ela sabia que um novo mundo se abria diante dela. Um mundo onde sua voz, sua verdade e seu talento finalmente seriam ouvidos. Poucos dias após a competição, Riverside parecia uma cidade comum, mas para Elisa tudo havia mudado. Os jornais locais já falavam da jovem que havia conquistado o público e o deslumbrado. Adrian Blackwood, o renomado produtor da Silver Note Records. Vídeos de sua apresentação circularam nas redes sociais, acompanhados de comentários de admiração de todo o país. Elisa estava do lado de fora de seu pequeno quarto, olhando pela janela o sol nascendo sobre a cidade. Sentia o coração bater forte de excitação renovada. Cada lembrança das zombarias, dos apelidos humilhantes e dos olhares de desdém parecia distante agora, como se uma nova vida tivesse começado. Logo, uma limusine preta parou em frente à sua casa. Adrian Blackwood saiu, elegante como sempre, com um sorriso caloroso no rosto. Ele a convidou para conversar sobre seu futuro, suas gravações e a carreira que a aguardava. Elisa sentiu uma mistura de apreensão e entusiasmo. Durante a viagem, Adrian falou com ele seriamente. Elisa, eu não te escolhi simplesmente pela sua voz. Eu escolhi a sua verdade, a sua coragem. Você tem algo que muitos buscam, mas nunca encontram, autenticidade. E é isso que te levará longe. Elisa assentiu, com os olhos brilhando. Ela finalmente entendeu que tudo o que havia passado, todas as humilhações, todos os olhares de julgamento, haviam forjado sua força e determinação. Ela não era mais a pobre menina, mas uma artista pronta para conquistar o mundo. As semanas seguintes foram um turbilhão de ensaios, gravações e reuniões com profissionais da música. Aonde quer que ela fosse, as lembranças da competição retornavam, as zombarias dos concorrentes, os sussurros dos espectadores e, acima de tudo, o gesto daquele estranho que mudará seu destino com um simples levantar de mão. Mas Elisa guardava algo precioso dentro de si, modéstia e gratidão. Toda vez que se lembrava daquele momento em que foi julgada, sabia que fora aquela mesma provação que a tornara forte. Certa noite, durante sua primeira apresentação em estúdio transmitida nacionalmente, ela ficou em frente ao microfone, fechou os olhos e cantou. Sua voz estava mais forte do que nunca, carregada de tudo o que havia passado. E em algum lugar nas sombras, Adrian a observava com orgulho. Naquela noite, Elisa percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais a jovem tímida e ignorada que outrora era chamada de menina pobre. Ela havia se tornado um símbolo, a prova de que talento, coragem e autenticidade podiam triunfar sobre a maldade, a injustiça e o esquecimento. E enquanto as primeiras notas de sua canção ecoavam pelos alto-falantes, um pensamento cruzou sua mente. Tudo começou com uma música, uma coragem e um estranho que acreditou em mim. Elisa sorriu. O mundo finalmente estava ao seu alcance.